Olá, eu sou o Dr. Misael Rodrigo. Está entrando no ar o Panorâmica Bíblica. Você lê a Bíblia? Você consegue entender aquilo que você está lendo? É sobre isso que trataremos agora. Bem, queridos, na minha experiência cristã, na minha experiência evangélica, eu pude observar que muitas pessoas não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia, não é porque não querem, não é porque não gostam, mas simplesmente porque não entendem, não conseguem compreender aquilo que está lendo. Então surgiu um desejo de ensinar, de passar orientações para que as pessoas venham entender melhor as Sagradas Escrituras, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro comum, como de história, como geografia. A Bíblia aberta é Deus falando conosco. Quando você abre a Bíblia, é Deus falando contigo, é Deus falando com a igreja. A Bíblia é dividida em duas partes: Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento é composto de 39 livros. O Novo Testamento é composto de 27 livros. A Bíblia, ela é uma coleção de livros. O grande estudioso Jerônimo falou que a Bíblia é a biblioteca divina. Estaremos aqui te dando vários ensinamentos e eu quero desafiar você a estudar a Bíblia, a ler a palavra de Deus, a colocá-la em prática. O Antigo Testamento, ele é dividido também. Existem os 5 primeiros livros da Bíblia. Os estudiosos chamam de Pentateuco: o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros da Bíblia é chamado coração da Bíblia, onde vai falar sobre a criação, onde vai falar sobre a origem do universo, o Deus que criou todas as coisas, onde vai falar sobre Abraão e a nação de Israel. Então, nesses livros, será contada a história do povo de Israel, como Deus se revelou à humanidade, como Deus escolheu uma nação para se revelar. Depois terá os livros históricos, onde vai contar a história dessa nação, onde será contada a história das nações vizinhas, onde contará a história dos reis que essa nação de Israel teve, dos juízes que essa nação de Israel teve, dos povos vizinhos, dessa nação quando foi para o Egito, da libertação de Deus. E você consegue compreender. Quando você está lendo, você sabe que é um livro histórico, você consegue entender melhor. O Antigo Testamento também é dividido em livros poéticos ou livros de sabedorias, que é Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Jó. Esses livros são livros de sabedoria, chamados sapienciais. São livros que vão te ajudar no seu dia a dia, vão tratar de temas empolgantes como sofrimento, sofrimento do justo, desigualdades. Quando Deus fica em silêncio, porque passamos por provações, conselhos para o dia a dia, conselhos na vida financeira, como o livro de Provérbios, conselhos para você com seu filho, com seu esposo, no seu casamento, livros de sabedoria, conselhos de como você deve lidar com o dinheiro, com o sexo oposto. A Bíblia é um manual de Deus. Ela trata sobre vários temas, diversos assuntos atuais. Depois terá os livros proféticos. É dividido em profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores profetizaram o maior número de tempo, como Isaías, como Ezequiel, como Jeremias, onde Deus os usa para orientar o povo, para orientar aquela nação, para orientar os seus servos, onde Deus chama o povo para renovar a aliança com Ele. E Deus está te chamando para renovar a aliança com Ele. Isso através da palavra de Deus.
Depois tem os profetas menores, profetizaram menor tempo, como Abacuque, Zacarias, Malaquias, Ageu, Amós, Oséias. E aí você começa a compreender. Logo após houve 400 anos de silêncio profético, onde Deus não se manifestou através dos profetas. E logo depois vem o Novo Testamento, que começa com os evangelhos. O Antigo Testamento, ele vai falar sobre profecias, ele vai falar sobre Jesus, ele vai profetizar sobre Jesus, ele vai profetizar sobre um Messias que virá, um Messias que vai vir resgatar o povo, restaurar a nação. É o Antigo Testamento, através de símbolos, de tipos. No Novo Testamento, esse Messias vem, que é o nosso Jesus Cristo. Então vão ter os 4 evangelhos, onde vai contar a história da vida de Cristo. Depois vai vir o livro de Atos dos Apóstolos. Quando Jesus subiu ao céu, ele deixou o Espírito Santo. E a igreja, como que nasceu a igreja? Depois vai vir as epístolas, os ensinamentos para a igreja. E por fim termina com o livro de Apocalipse, que é sobre os últimos dias, o que acontecerá, como será o final de todas as coisas. Então eu te convido a entrar nesse livro. Devemos ler a Bíblia para ser sábio, devemos praticar a Bíblia para ser santo e devemos vivenciar a Bíblia para ser servos de Deus mais eficientes. Fique conosco. Deus os abençoe.